Aos 20 anos, o delírio da imortalidade. Aos 20 anos, a vida é pura velocidade. É como se o tempo ainda não tivesse dentes, como se a morte fosse uma invenção dos outros. Aos 20, somos deuses em formação, mas deuses tolos, vaidosos, impacientes. Queremos tudo, agora, rápido. E se não vem, gritamos, nos apaixonamos como se fosse eterno, nos frustramos como se fosse o fim. E rimos alto, como se nunca fôssemos sangrar. Nietzsche enxergava essa fase como um período de embriaguez, não a embriaguez do vinho, mas da ilusão. A juventude é o tempo da tempestade e do impulso. Nietzsche, aos 20, queremos mudar o mundo, mas não fazemos ideia de quem somos. Vivemos pela superfície, pelos aplausos, pelas promessas do sistema. E ninguém nos avisa que um dia tudo isso vai começar a desmoronar. Aos 30 anos, o peso do personagem os 30 chegam como uma cobrança. Agora esperam de você maturidade, família, sucesso, status, disciplina. Você começa a construir, mas não uma vida, um personagem. O ego se torna a armadura, a rotina, o veneno silencioso. Você sorri nas fotos, mas chora no banho. Você finge propósito, mas sente um vazio sutil, como se tivesse esquecido alguma coisa essencial. O homem é algo que deve ser superado. Nietzsche aos 30. Você ainda acredita no seu conseguir X? Serei feliz. E começa a pagar caro por essa mentira. Você compra, conquista, exibe, mas algo dentro de você não se convence. Porque o mundo não premia a verdade. Premia a performance. Carl Jung chamava isso de a persona, o rosto social que vestimos para sobreviver. Aos 30, ela domina tudo, e você começa a esquecer quem era antes da máscara. A sombra começa a sussurrar. No silêncio das madrugadas insones, a sombra começa a falar. Você sente que há algo errado, mas não consegue nomear. É como uma presença invisível, um espelho trincado, uma voz que diz, você traiu algo dentro de si. Nietzsche entendia isso como o início da crise de sentido. O que antes era entusiasmo, agora é tédio. O que antes era conquista, agora é fardo. Você tem o que queria, mas não é quem gostaria de ser. Aos 35, o prelúdio da ruptura, o corpo começa a cansar. Os olhos perdem o brilho e a alma começa a gritar. Não é grito de revolta, é um grito abafado, um pedido de socorro. Nietzsche falava sobre isso como a grande náusea. O momento em que tudo o que antes parecia belo se revela. Trivial. É como se o véu do mundo fosse arrancado e atrás dele só restasse o absurdo. E quando olhas longamente para o abismo também olha para ti. Você começa a perceber que foi manipulado, que viveu por padrões que não eram seus, que seguiu roteiros escritos por mãos estranhas. E então, sem aviso, sem cerimônia, os 40 chegam. Aos 40 anos, o colapso e o renascimento. Aos 40, o mundo silencia. Você já não corre como antes. Você já não quer provar mais nada. E pela primeira vez, você começa a ouvir o que sempre esteve aí, sua alma. Carl Jung chamava isso de a tarde da vida, o momento em que o inconsciente exige seu espaço, o momento em que a máscara não serve mais, o momento em que ou você se reconecta com o que perdeu, ou se destrói por dentro. Aos 40 a alma bate à porta, não com promessas, mas com exigências. Nietzsche dizia que o ser humano precisa morrer para renascer, que só aquele que atravessa a própria noite pode parir a si mesmo. Você precisa ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Aos 40, essa estrela começa a brilhar, mas apenas para quem ousa enfrentar o caos. O vazio como portal à crise dos 40 é real, mas ela não é o fim, ela é o início.
O vazio que você sente não é ausência, é espaço. Espaço para que algo novo nasça. Algo que você não pegou de ninguém. Algo seu. Nietzsche via o niilismo, a sensação de que nada faz sentido, como a doença necessária da humanidade. É só depois de destruir os falsos ídolos que podemos criar valores verdadeiros. Deus está morto e nós o matamos. Esse Deus é o símbolo de tudo que você venerou sem consciência. Status, ponto, segurança, por imagem. Aos 40, tudo isso cai. E você, nu diante do espelho, pergunta: e agora? O eterno retorno. Aceitaria viver tudo de novo? Nietzsche propôs o mais cruel dos testes. E se você tivesse que viver esta mesma vida, exatamente como ela foi, infinitas vezes, cada erro, cada mentira, cada decisão, aceitaria, aos 40, essa pergunta? Machuca, mas também liberta. Ela obriga você a se tornar digno da própria história, a parar de fugir do que viveu e começar a viver de forma tão autêntica que até os fracassos se tornam preciosos. Maturidade é ferida aberta. Muitos acham que maturidade é equilíbrio. Não é. Maturidade é aprender a caminhar com feridas abertas, é saber que a dor vem e vai e volta. Mas você continua, porque já não busca mais conforto, busca verdade, e a verdade não acaricia, ela queima. A serpente que não pode trocar de pele morre. Nietzsche, aos 40, você começa a trocar de pele, mesmo que sangre. O riso de Zaratustra. Nietzsche nos apresenta Zaratustra, sua figura mítica que desce da montanha para anunciar o nascimento do Übermensch, o além do homem. Mas esse, além do homem, não é um super-herói, é aquele que morreu para o ego, que enfrentou a própria sombra e que mesmo assim riu. O riso de Zaratustra não é zombaria, é libertação. É o riso de quem entendeu que o sofrimento era necessário e que a travessia valeu a pena. Aos 40, esse riso começa a se formar, discreto, ponto, sofrido, mas verdadeiro. O retorno à essência. Nietzsche dizia que o homem maduro reencontra a seriedade que tinha quando era criança. Ao brincar, aos 40, você não quer mais provar nada, quer apenas ser, voltar ao essencial, ao simples, ao sincero. Não é regressão, é renascimento. Depois de tantas guerras internas, você aprende a abraçar o silêncio, a saborear a solidão, a dizer não sem culpa, a amar. Sem perder-se, a alquimia dos 40 juventude que você idolatrava começa a parecer ingênua. A pressa vira veneno, a vaidade vira piada. Você descobre uma nova forma de poder, a serenidade, e uma nova forma de beleza, a presença. Aos 40, você não é mais a promessa, é o resultado, é o barro, a cicatriz, o riso amargo, mas é também a centelha, o ponto exato onde tudo o que doeu finalmente faz sentido. Conclusão. A alvorada tardia à vida não começa aos 20. Aos 20, você ainda é larva. A vida também não começa aos 30. Aos 30, você é marionete. A vida começa aos 40, quando tudo o que era ilusão se desfaz. E você, pela primeira vez, olha para dentro e diz: chega. Chega de mentiras, chega de papéis, chega de fugas. A partir daqui, ou você vive com alma ou não vive. Nietzsche sabia disso, Jung também. E você começa a saber agora. Você acaba de atravessar mais um fragmento da escuridão. E se chegou até aqui, não foi por acaso. Este canal não é entretenimento, é confronto, é convite ao abismo e ao despertar. Aqui, cada palavra fere, porque cura. Cada silêncio ensina, porque revela. E cada vídeo é um espelho sujo, onde você decide o que encarar. Se algo dentro de você tremeu, se alguma parte adormecida começou a se mover, então este canal já cumpriu seu papel
Inscreva-se, mas não por hábito. Inscreva-se se tiver coragem de continuar descascando as mentiras que te contaram. E principalmente as que você contou a si mesmo.